Queridos irmãos e amados ouvintes, diletos companheiros que nos acompanham nesta reflexão escatológica intitulada A Redenção da Igreja no Escopo da Profecia, retornamos para dar continuidade a mais uma reflexão do ponto onde paramos na última fala. Nós gostaríamos de abordar bem rápido acerca da presente era, começando dos tempos e das estações. Para tanto, tomaremos o capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses e quero ler os dois primeiros versículos associados ao capítulo 1 e o versículo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, para termos e assimilarmos melhor a ideia de tempos e estações, ou melhor, acerca da presente era. Capítulo 5, verso 1: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ainda associando a esse texto para complementar a nossa leitura, nós queremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e eu disse 7, mas vamos incluir o versículo 6 para dar maior compreensão através da leitura. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Fazendo uma junção com essas duas escrituras, nós temos nas vésperas da ascensão do Mestre, os discípulos lhe interrogando acerca da restauração de Israel, mais precisamente acerca do estabelecimento do reino, porque restauração aqui não é só derribar, sacudir o jugo romano, mas também restaurar o reino a Israel no sentido pleno espiritual. Vejam que o Senhor Jesus, ao responder-lhes, diz: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempos e estações, dois termos para tempo. Tempo cronos, estações kairos. Portanto, o tempo geral e o tempo específico, o tempo pleno e o tempo de Deus. Agora observem, quando associamos as duas leituras, nós encontramos o apóstolo Paulo aproximadamente, isso, a cronologia bíblica, ela não é muito precisa, mas cerca de 21 anos mais ou menos após, talvez 23 anos, no máximo, mas os cronologistas são todos unânimes em datarem a primeira epístola aos Tessalonicenses no ano 51 da era cristã, sendo o segundo escrito do Novo Testamento, já que o primeiro é a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas no ano 49, por ocasião da primeira Assembleia Geral em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Pois bem, 21 anos mais ou menos, 23 anos no máximo, como tenho afirmado, o apóstolo escreve, e depois de lhes afirmar da grande esperança da redenção da igreja, através do arrebatamento que eu já tenho outras vezes feito menções, asserções, afirmações, veja o que ele diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos, dos cronos e das estações, dos kairos, não necessitais que se vos escreva, porque vocês mesmos estão cientes,
estão bem certos, estão bem informados, foram, de alguma forma, doutrinados por Paulo, naqueles 3 meses que ele esteve em Tessalônica, acerca do dia do Senhor, que virá como ladrão de noite. Pois bem, neste ponto, eu quero observar, sem dar muita atenção a tempos e às estações, porque é interessante observar um fato interessante, que um cronos, sabe, que normalmente é o tempo geral, ele pode conter vários kairos. E o kairos é o tempo de Deus. Portanto, é um tempo especial em que Deus leva a efeito os seus santos propósitos. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus, o seu primeiro advento, é uma intervenção especial de Deus, quando a plenitude dos tempos no propósito de Deus se cumpre. Nós encontramos isso quando o apóstolo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, verso 5, ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que tempo ali é kairos. Veja que ali, plenitude do tempo, é um tempo específico. É um tempo em que Deus intervém e ninguém, nem o adversário das nossas almas, nem os homens, podem mudar, porque é o tempo no qual Deus opera. Pois bem, com base nisso, eu quero enfocar no próximo tópico o plano divino das eras. Porque a redenção da igreja, não basta nós lermos primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 53, ou 54, e associarmos a esse texto, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. É interessante, ali está a base escriturística dessas escrituras que eu acabo de citar, estão a fundamentação do arrebatamento da igreja, e Deus é fiel para cumprir. Mas eu estou tratando da redenção da igreja no escopo da profecia. Portanto, é interessante observar que esta redenção é específica. Ela não é a redenção de Israel, ela é a redenção da igreja, o povo tirado para fora. Agora vejam, a presente era no plano divino, ou seja, a era em que nós estamos vivendo. Deixa eu ler mais uma escritura que eu quero firmar, antes que eu cite aqui mais alguma coisa. Eu quero levá-los para a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, do capítulo 6. Eu quero ler aqui os 2 primeiros versículos do capítulo 6, porque eles sintetizam a minha fala. É a síntese do plano da presente era, ou do plano divino, ou da era presente do plano divino. Vejam, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvir-te em tempo aceitável e socorrir-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É interessante que o dia da salvação aqui é a síntese da era presente no propósito divino. Dia aqui é uma extensão de tempo que já está passando de 2000 anos, ou aproximando de 2000 anos, contando desde o advento, desde o nascimento, desde o anúncio do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante observar, sem querer prender ao texto numa exegese um pouco mais demorada, interessante que é um período entre a morte de Cristo e o seu segundo advento. Esse é o dia da salvação. É essa presente era que eu quero me referir aqui, bem rápido, mostrando alguma coisa relacionada ao propósito de Deus. O estudo das dispensações, que exatamente está inserido neste contexto, eles fazem parte das doutrinas escatológicas, mas são estudados depois do complemento da redenção da igreja, consiste na identificação de certos períodos de tempos definidos, que são divinamente indicados, revelando o propósito relativo de Deus em cada ocasião. É interessante que Deus tem um propósito ilimitado, visto na ordenação da sucessão das eras. Todos nós conhecemos,
quando na pré-ordenação, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma palavra riquíssima, que vale a pena nós tomarmos. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo está falando desta presente era. Mas quando isso aconteceu? Quando no propósito de Deus foi estabelecido uma era em que todas as bênçãos espirituais seriam derramadas sobre não a humanidade no geral, mas sobre toda a carne entre aqueles que creem. O profeta Joel fala isso. Fala isso, diz que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. É claro que o macumbeiro, o incrédulo, o ímpio, é claro que o feiticeiro, é claro que a pessoa alienada, o apóstata, o materialista, o ateu, ele não está incluído porque não entregou sua vida ainda para o Senhor Jesus. Por isso não poderia receber o Espírito para nele habitar. Veja o que Paulo diz no verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E acrescenta o apóstolo: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito. E aqui vale ressaltar que o termo eudoquia, ou seja, o bom propósito estabelecido em Cristo Jesus, para congregar também nele todas as coisas. Diz o apóstolo Paulo um pouco mais à frente: tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Vejam que a redenção da igreja não é uma invenção de teólogos. O arrebatamento não é uma ideia de pentecostais, não é uma ideia de dispensacionalistas. É uma revelação do Senhor no seu eterno propósito, ainda na pré-ordenação, antes que o mundo existisse, conforme acabei de ler. Pois bem, dando continuidade, o fato de Deus ter um plano de anos, é apresentado em várias passagens. Eu, nesta reflexão, não tenho como ler todas as escrituras que associei, que busquei para dar sustentação a esse estudo. Mas no capítulo 30 de Deuteronômio, versos 1 a 10, nós encontramos Deus revelando por Moisés um tempo no fim dos dias. Portanto, falando a Israel, num tempo em que Israel estaria não preterido, não distante, não abandonado, mas Deus estaria tratando com os gentios. Daniel, no capítulo 2, verso 31 a 45, no capítulo 7 de Daniel, verso 1 a 28, no capítulo 9 de Daniel, versos 24 a 27, no capítulo 3 de Oséias, versos 4 e 5, em Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 23, versos 37 a 25, e ainda o verso 46, em Atos 15, o apóstolo, irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, liderando a igreja de Jerusalém, ele usa essas expressões, dizendo que Deus haveria de restaurar o tabernáculo de Davi, que estava caído, para que todas as nações buscassem o Senhor e os gentios, entre os quais o seu nome é invocado. Os próprios judeus entenderam, e Paulo dedica o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 da Epístola aos Romanos exatamente ao período dispensacional, quando Israel será restaurado como a oliveira em cujos ramos nós, os gentios, somos enxertados. Pois bem, nós entendemos, portanto, aqui, que esse tempo, que essa era, até no texto que eu acabei de ler, e eu poderia citar ainda Apocalipse, capítulo 2, verso 1, a capítulo 22, verso 31, porque trata da era da igreja. Os senhores que me acompanham, os estudiosos, os teólogos da área da escatologia, onde convir que essa última escritura que estou citando do Apocalipse trata exatamente disso que estou lhes dizendo. Pois bem, é interessante observarmos